E aí, pessoal, tudo bem? Então, vocês já ouviram falar no que é o blowback de uma ação de marketing? O pessoal sempre deixa para mim os termos estranhos, né? Deixam exatamente tudo que é mais complexo, mas pegando o gancho do que o Roger e do Gross falaram, a coisa mais importante primeiro que a gente tem que pensar é o seguinte: os termos podem ser difíceis, podem ser novos, mas acontece que as ações que a gente faz no marketing, elas são muito consistentes. Então, primeiro, para matar a curiosidade de todo mundo, eu vou explicar o que é o conceito do blowback e depois eu vou falar para vocês sobre a importância das ações de marketing serem muito bem pensadas. Blowback é nada mais nada menos do que um termo que a gente usa muito no nosso dia a dia, que é o famoso o tiro que sai pela culatra. É um nome bonito, um nome elegante, um nome difícil de falar, por uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, só para vocês, quem tiver curiosidade de olhar até no Google, blowback é exatamente aquilo, quando você vai atirar, mas está entupido ali o cano da arma e o tiro sai para trás. Então, isso, na verdade, é uma atitude que a gente tem que ponderar muito, porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar nas consequências. Isso pode parecer filosófico, ai, que tema complicado, Adriana, mas não é não. Porque o marketing, na verdade, gente, tem uma coisa polêmica para falar aqui para vocês, pegando muito com o que o Gross falou no início, a questão da experiência, da vivência, o marketing não faz milagre. E o Roger falou muito bem em relação a essa questão da construção do relacionamento, das redes sociais, então tá tudo amarrado, e eu vou meio que botar aqui o topo desse recheio desse bolo que os rapazes começaram falando, que o que a gente precisa pensar? Quando a gente vai montar uma ação de marketing, que normalmente o marketing é a prévia, é o planejamento estratégico para a gente vender. Né? Então, quando a gente vai montar uma ação de marketing, não adianta a gente simplesmente pensar, como o Roger falou muito bem, só pensar na plataforma, só ficar pensando na concorrência ou só pensar no ato de vender em si. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas ações e planejar essa jornada muito bem. Vou dar um exemplo para vocês muito básico do que seria um blowback de uma ação de marketing. Vocês vão ficar assim, nossa, é isso? Simples assim? Isso é um exemplo? Vou mostrar para vocês. Eu lanço, como a gente está falando muito do meio digital, vamos pensar num infoproduto, um produto vendido no meio digital, ok? Beleza, eu vou lá, eu lanço um curso online, né, um infoproduto que custa R$ 300. Eu vou lá, calculo o preço, vejo os concorrentes, quanto estão vendendo. Naquele momento, parece que eu estou super equiparada com o mercado, meu posicionamento está muito claro, eu estou mostrando meus diferenciais, eu estou assim, estou por cima da carne seca, né? Como a gente fala. E aí a gente lança. Só que aí começa a não vender. E a gente fala assim, não está vendendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou diminuir esse preço. Porque é isso. O problema é o preço, eu vou diminuir, eu vou vender por R$ 150. Acontece que, até você mudar esse preço, vamos supor que você consiga vender esse produto, tá? Visto que ele é online, se você não acompanhar direitinho, olha só a consequência de um não acompanhamento. Eu vendi para 3 pessoas. Ali, o resquício lá, antes de eu mudar o preço, 3 pessoas compraram. Aí eu diminuo o preço e essas 3 pessoas são só 3 pessoas, Adriana, não tem problema. Eu quero vender para centenas de milhares de pessoas, então não vai fazer diferença. Só que essas 3 pessoas, com as redes sociais, com a pulverização que esse canal tem, essas 3 pessoas vão ficar muito passadas, porque elas compraram preço cheio, né? E aí agora você está vendendo com 50% de desconto e você não está dizendo assim, é um desconto temporário, você simplesmente mudou o preço do seu produto. Essas 3 pessoas vão complicar o seu meio de campo em relação à sua reputação. Então, uma coisa, gente, não é também dizendo assim, então eu não posso dar desconto, Adriana. Pode, você pode dar desconto, mas o combinado não sai caro. Quando você tem um produto e você, por exemplo, numa loja física, você tem um produto que não está girando muito e você precisa gerar aquele estoque, você dá um desconto para gerar o estoque para você comprar os produtos novos. Só que é isso, são as ações de marketing. Você se organiza para fazer isso, você comunica de forma muito clara para o público o que está acontecendo ali. Se você não comunica nada, você não se organiza para isso, você simplesmente toma essa atitude, isso é uma coisa que parece uma atitude de má fé. E aí, pegando o que o Roger falou, também essa questão do relacionamento, da reputação, tudo que ele falou das redes sociais, a gente está nos canais, a gente está ali de peito aberto.
Quando a gente tem reputação queimada, o que acontece? O tiro sai pela culatra. Começam a falar mal do nosso negócio, porque a gente tomou uma atitude impensada. Não precisava ter sido desse jeito. Então, o que eu chamo a atenção para todos nós, vale a lição para todos nós, é: marketing não faz milagre. Marketing, na verdade, é mercadologia. Marketing é a gente olhar para o mercado, como a gente fala no Presença Digital do Zero. Quem quiser saber, se inscreva no Presença Digital do Zero. Mas a gente fala lá que o mercado é composto basicamente da gente, meu negócio, os consumidores e os concorrentes. Essas três vertentes resumem de uma forma simples o mercado. Então, eu tenho que ver direitinho como é que eu construo meu posicionamento, a minha reputação no mercado, para que os consumidores gostem de mim, aquele público-alvo que tem a ver com o que eu estou oferecendo, entenda muito bem o que eu faço, goste de mim, queira comprar de mim, né? Que os concorrentes me respeitem, né? Estão ali, cada um no seu espaço, e que eu tenho um diferencial mediante eles. E aí, eu tenho que ter o quê? Esse processo de mercadologia, entendendo esse cenário todo, para que eu fique controlando o que está acontecendo ali. Mas, Adriana, como é que eu controlo, por exemplo, veio a pandemia, veio a Covid, nem grandes empresas estavam preparadas. Bom, aí você tem como analisar as tendências e você tem que ter um processo de gestão de risco, para o tiro não sair pela culatra também. Então, gente, o grande segredo do marketing, eu vou falar aqui hoje, vale $1 milhão, é planejamento e estratégia. Para vocês que não conhecem Presença Digital do Zero ainda, eu vou contar o nosso segredo aqui. A nossa estratégia, o nosso diferencial é baseado em 3 pilares, que é a parte técnica, que a gente ensina por experiência, como a Grossi falou, por vivência. A gente ensina os empresários a usarem as plataformas como ferramentas práticas e úteis para que a gente tenha resultado. Então, não é ficar à mercê da plataforma, é a gente aprender a usá-la como ferramenta, para que ela trabalhe por nós. Nós falamos sobre conteúdo, que como o Roger também falou muito bem, que é quem sou eu ali? Como é que eu vou criar um conteúdo vendável? E não é simplesmente sair vendendo. A Paula fala muito isso também. Não é simplesmente sair vendendo, é agregando valor na vida das pessoas, deixando claro o meu diferencial, para que na hora que eu faço uma venda, uma oferta para as pessoas estejam alinhadas e com o meu propósito, né? Tem esse alinhamento de propósito entre as partes, e as pessoas confiem no que eu faço, né? E a cola que junta tudo isso, que é o nosso terceiro haste do nosso tripé, é a estratégia, que é o planejamento, que é o que pega o que há de melhor nas plataformas, o que há de melhor do nosso conteúdo, cola isso e leva a gente para um caminho onde a gente, claro, vai ter adversidades. O Grossi falou isso várias vezes no início, né? Até os grandes empresários passam por isso. A gente não tem bola de cristal, né? Ninguém aqui é gênio da lâmpada, mas a gente minimiza os riscos, a gente procura manter nossa integridade, nossa autoridade, e assim a gente tem resultado. O mais importante é a gente ter essa consciência. Eu preciso planejar e montar estratégias para o meu negócio para que eu possa prever os problemas ao máximo. Eu não tenho como evitar os problemas, eu posso tentar prever os problemas. E aí eu evito com que esse tiro saia pela culatra, porque isso normalmente custa muito caro. Custa a nossa reputação, a reputação da nossa marca, a nossa reputação como gestores e empreendedores, e confiança, pessoal, é uma coisa que a gente leva séculos para construir e 1 milésimo de segundo para destruir. Então, isso é uma relação muito complicada. Então, para você que achou que blowback da ação de marketing era uma coisa assim da NASA, do outro mundo, é um nome realmente para gerar uma curiosidade nas pessoas. São nomes muito modernos, nomes novos, para coisas que a gente, no fundo, já sabe, mas vale a pena como estratégia, como uma bela chamada de atenção, para a gente ficar ligado na responsabilidade que a gente tem com o nosso negócio, de manter a reputação da nossa marca, de deixar claro quem nós somos na fila do pão, qual é o meu posicionamento, como é que eu me posiciono nas redes sociais e fora dela. A gente não tem como separar o mundo físico do mundo digital. Na verdade, inclusive, num mundo onde a experiência hoje é a grande diferença, a gente tem que pensar nos princípios como omnichannel, que a gente promoveu uma experiência extremamente harmônica para o nosso consumidor no mundo online e no mundo offline. Aliás, eu vou aproveitar
essa nossa aula barra live de hoje para dividir com vocês, com todo mundo que está aí. Saiu hoje, eu vou trazer uma reportagem, é quase um plantão da Globo que eu vou fazer aqui agora. Saiu uma reportagem, quem quiser olhar no Google, na revista Exame, eu fiquei maravilhada falando dessa interação dos dois mundos. A Natura, junto com uma startup brasileira, lançou uma forma de você sentir cheiro em tablet. Gente, isso não é filme, isso não é série do Netflix, não é ficção, isso é verdade. Quem quiser ler na íntegra, tá lá nas redes sociais, na revista Exame. E isso só reforça o que eu estou comentando aqui com vocês. A interação dos sentidos ou seja, do mundo físico com o digital. Isso é um caminho sem volta, gente. A transformação digital finalmente aconteceu, está acontecendo e veio para ficar. Então, a gente não pode desconsiderar a importância desse canal. E mais importante, como esse canal, o digital, capilarizou tudo, nos deu mais amplitude, né? O que a gente coloca pode ser visto por milhões de pessoas. Quanto maior a altura, maior a queda. A gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente coloca no nosso canal digital, no nosso canal físico, em revista, jornal, mas enfim, no digital que tem essa visibilidade muito maior. Então, gente, eu estimulo vocês a seguirem nosso canal do YouTube, que você está vendo pelo YouTube, as nossas redes sociais. No Presença Digital do Zero, a gente fala sobre todos esses conceitos, a gente fala desse tripé que eu comentei com vocês, porque, de novo, rede social e marketing não faz milagre. Precisa que a gente se planeje, precisa que a gente tenha muita estratégia. Estratégia não é só para poucos, não é uma coisa que nem assim, a criatividade eu nasço com ela. Ou então, o bom vendedor é aquele que nasce com esse dom. Não é dom. É planejamento. Vender é planejamento, a criação de relacionamento, o Roger falou isso também. A gente montar uma estratégia, a gente pode ter tão pouco, né? O que a gente precisa é analisar o pouco que a gente tem e ver quais são as possibilidades. As oportunidades existem para todos no mercado. O pior caso, o Roger até falou aquela questão do sucesso é ritmo. O sucesso depende muito das nossas ações, por isso que planejamento é importante. Por isso que eu falei, Roger, tinha que vir vocês primeiro para pegar o gancho. Então, o sucesso é ritmo, como o Roger falou, por isso. As coisas, assim como na natureza as coisas não dão saltos, a gente precisa entender que as coisas levam tempo para acontecer, mas a gente também não pode cruzar os braços e esperar, vou deixar que o Instagram trabalhe para mim, vou deixar que o Facebook trabalhe para mim. Não é assim. As ferramentas precisam dos ajustes certos que nós é que temos que fazer e temos que usar de forma, que nem beba com moderação, né? Faça com responsabilidade, porque afinal de contas é a nossa reputação, gente, é uma coisa que é incomensurável, não vale nem ouro, é incomensurável, é uma coisa que pode ser irreversível, então vamos ter muita responsabilidade com os nossos negócios. E essa era a minha mensagem para vocês, e agora vocês já sabem o que é blowback do marketing, né?